Vamos dar continuidade ao estudo do homem como ser psicossomático, destacando a alma e os diferentes aspectos do homem interior. Vamos agora abordar um terceiro elemento que é bastante associado à alma, que é o temperamento. Essa palavra temperamento vem do latim temperamentum, derivada do verbo temperare, que quer dizer equilíbrio, tempero, mistura, proporcional ou balanceada. Por outro lado, mentum quer dizer um processo em si ou algo resultante de um processo. Em outras palavras, o temperamento de uma pessoa é algo que é formada nessa pessoa ao longo da sua vida. Então, o termo temperamento designa a forma, a intensidade e rapidez com que as reações emocionais ocorriam e ainda ocorrem. Em outras palavras, quando nós nos referimos a temperamento, normalmente estamos nos referindo especificamente ao modo como a pessoa tempera, como a pessoa equilibra as suas diferentes reações humorais ou afetivas, os seus instintos e as suas emoções. Então, temperamento é o modo como todos os atributos da personalidade ficam depois de eliciados por fatores externos, ou seja, vários fatores acabam interferindo na formação do temperamento de uma pessoa. Fatores externos como, por exemplo, a própria nacionalidade, a raça, o sexo, o nível socioeconômico e cultural, religião, idade, ou seja, tudo aquilo que faz parte do ambiente cultural da pessoa, de alguma maneira vai formar a sua personalidade, vai moldar o seu temperamento, o modo como essa pessoa vai reagir aos estímulos externos. Um exemplo. Quando nós olhamos, por exemplo, um brasileiro e olhamos um britânico. O brasileiro, obviamente, é muito mais afetivo, é muito mais impulsivo, é muito mais dado que o britânico. Então, nós vemos aí que o fator cultural é altamente determinante no temperamento da pessoa. Quando nós falamos em caráter especificamente, nós também estamos nos referindo ao ambiente sociocultural onde a pessoa vive. Só que a palavra caráter especificamente ela é usada para caracterizar os padrões morais de uma pessoa. O que vem a ser moral? A palavra moral quer dizer costume. É aquilo que é aceito como algo normal para um determinado ambiente cultural, então é a moral daquele ambiente. E uma pessoa pode se adaptar aos padrões morais do seu ambiente sociocultural ou não. Se ela não se adaptar aos padrões morais do seu ambiente sociocultural, ela é chamada de imoral. Então, observe que, por caráter, em psicologia, entende-se principalmente um certo tipo de conduta que possa ser tida como certa ou errada por se enquadrar ou deixar de ser enquadrada nos padrões de comportamento socialmente aceitos. Então, algo que pode ser moral para um determinado ambiente sociocultural pode ser completamente imoral para um outro ambiente. Uma pessoa, uma mulher de biquíni na praia, para aquele tipo de ambiente, ela está vestida dignamente de acordo com o ambiente. Mas num culto na igreja, se uma mulher entrar com biquíni, obviamente ela estará completamente fora do padrão moral aceito para aquele ambiente específico. Quando nós falamos em mente e intelecto, a palavra mente vem do latim mens. E essa palavra em latim quer dizer pensamento, intelecto, entendimento, imaginação. A mesma palavra também pode ser usada em latim para designar espírito ou alma. Também pode ser usada para designar vontade, disposição, intenção. Então, mente, essa palavra mente designa ou abrange os diversos processos mentais,
tanto os conscientes como os inconscientes. A palavra mente abrange todo o esquema mental da pessoa, o modo como a sua cabeça funciona e, principalmente, mente está muito associada à linguagem, assunto que nós também abordaremos em outro momento. Por outro lado, o termo intelecto vem do latim inter ou intus, que quer dizer por dentro, entre, mas também com o sufixo lecto, que quer dizer leitura. Então, literalmente, intelecto seria uma leitura interna. Essa palavra ela é usada para designar discernimento, compreensão, raciocínio, reflexão. Em outras palavras, intelecto é a capacidade que a mente tem de interpretar as percepções que recebe do seu meio ambiente, bem como o que ela conhece de si mesmo, e mais do que isso, o que a pessoa vai fazer com tudo aquilo que é o seu interno a fim de resolver problemas. Então, a palavra intelecto está intimamente associada com a capacidade que a pessoa tem de resolver problemas. Lembrar que a mente habita no corpo, mas a mente é distinta do corpo. Então, nós estamos falando em dualismo corpo e mente. O termo mente designa o próprio psiquismo humano. É curioso observar que nas experiências de quase morte, conhecidas como EQM, quando as pessoas passam por um processo de morte e voltam depois, essas pessoas relatam o que aconteceu com elas. E essas experiências de quase morte têm demonstrado que a mente humana continua existindo mesmo após a morte física da pessoa, mesmo após a morte do corpo. A mente, com frequência, é usada como sinônimo da alma imaterial, ou então, pelo menos, é considerada como uma propriedade ou atributo da alma. Também teremos oportunidade de falar muito isso, procurando mostrar que a mente nada mais é do que um produto da alma humana. Por outro lado, quando nós falamos em consciência, essa palavra vem do latim con, que quer dizer com, junto, e ciência, que quer dizer conhecimento. Então, consciência é a capacidade que a pessoa tem de conhecer e considerar a si mesma. Observe que pelas ciências naturais e pelo intelecto, a pessoa adquire conhecimento do seu mundo, do seu ambiente natural e social. Agora, pela consciência, a autoconsciência, adquire conhecimento de si mesma e se identifica como ser humano e como indivíduo. É interessante destacar que a consciência abrange todas as atividades mentais, conscientes e inconscientes também. Ela não é mais uma das atividades mentais. Ao contrário, a consciência é o sustentáculo e o integrador de todas as atividades mentais. Pelo fato de ser o integrador das atividades mentais, a consciência caracteriza os perfis de personalidade da pessoa, ou seja, consciência é o mesmo que personalidade. Consciência é o mesmo que pessoa. Consciência é o que a pessoa é. Por outro lado, o termo psiquismo é um termo muito comum no ambiente psicanalítico, mas não nas demais correntes psicológicas. Psiquismo é um conjunto hipotético, é uma hipótese, foi criado esse termo, mas é um conjunto hipotético altamente complexo de características psicológicas conscientes e inconscientes do indivíduo. Ou seja, psiquismo é a própria consciência. O psiquismo é resultante da evolução de diferentes processos mentais em função dos relacionamentos sociais desse indivíduo. Ou seja, o psiquismo ele é essencialmente uma herança sociocultural. Então, observe, psiquismo é um termo psicanalítico usado para designar os mesmos elementos da personalidade.
porém com ênfase no aspecto energético desses elementos, ou seja, naquilo que impulsiona esses elementos, os quais são mais relacionados ao início do desenvolvimento infantil, mas que marcarão toda a existência do indivíduo.